Graça e paz, meus irmãos. Esse é mais um dia que o Senhor nos concedeu, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia. Estamos aqui para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Esse mês da família, mês da família, nós, da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema, estamos fazendo uns estudos sobre a família. E hoje o nosso tema será o papel de cada um no lar. Você sabe qual é o seu papel dentro do seu lar? Dentro da sua casa? Qual é a sua função dentro da sua casa? A palavra de Deus, ela nos ensina qual é o papel de cada um dentro de casa. Por isso, nós estaremos aqui estudando nesse domingo, mediante a palavra do Senhor, sobre o papel de cada um no lar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, que você seja edificado pela palavra de Deus e que nesse domingo nós possamos, como todos os nossos dias, sermos gratos pela nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós daremos início a mais um estudo na Tua palavra sobre família. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha iluminar os corações para poder aprender, Pai, o que a Tua santa palavra irá ensinar. E assim, através desses ensinamentos, o Seu nome seja glorificado em cada família, em cada lar. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. O texto base do nosso estudo de hoje encontra-se em Efésios, capítulo 5. Vamos fazer a leitura do verso 21 até o capítulo 6, verso 4. Efésios, capítulo 5, do verso 21 até o capítulo 6, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Palavra do nosso Deus. Então, ao longo da Bíblia, nós podemos ver que a família, ela é a unidade social mais importante. Até porque Deus, quando criou, vimos domingo passado, criou a família. Ele cria o homem, cria a mulher, não apenas para ficarem juntos, mas para constituir uma família. E a família, ela torna-se o centro importante, o cerne da sociedade. E ao longo de todo o texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver a importância da família. Família é o lugar de acolhimento, lugar de tranquilidade. E a palavra lar vem de lareira, lugar de acolhimento, aquele lugar que no momento de dificuldade, frio, nós nos achegamos e somos acalentados. Por isso que a família, ela é
o centro importante em toda a Bíblia. Quando a gente olha a vida de Noé, a gente vê lá em Gênesis 7, verso 1, que Deus manda Noé entrar com a sua família na arca. Deus, ele dá a ordem de que Noé salve a ele e a sua família. Lá em Êxodo capítulo 1, verso 1, também está escrito lá que os filhos de Israel deveriam entrar com Jacó no Egito, que entraram com Jacó no Egito, e cada um, quando entrou com Jacó no Egito, entrou com a sua família. Deus, quando ele salva, ele não salva apenas o chefe da casa, não, ele salva a família. Então, quando nós vemos Paulo escrevendo aos Efésios, nós vemos que Paulo enfatiza esse grande privilégio, que é ser salvo por Jesus e também a sua família. Nós podemos ver lá, Efésios capítulo 2, verso 19, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, quando nós somos salvos, nós também começamos a fazer parte de uma família, que é a família de Deus. Então, podemos ver que a família, ela tem uma extrema importância na palavra de Deus. Nunca iremos ver a família sendo preterida por Deus nas Escrituras. Ao contrário, ele sempre dá valor às Escrituras. Então, lá em Gálatas, vamos lá, é estudo bíblico, vamos lá abrir nossa Bíblia. Lá em Gálatas, capítulo 6, verso 10, vamos ver o que Paulo fala aos irmãos da igreja da Galácia. Ele diz assim, ó: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, Paulo, ele também dá essa ênfase à família, ao ponto de escrever aos Efésios o papel de cada um dentro do seu lar. E se tem algo que hoje em dia nós vemos, é a troca de papel dentro do lar. Troca de papel. Muitos falam assim, mas são outros tempos. Claro, são outros tempos. É verdade. Mas os papéis são os mesmos. Diante da palavra de Deus, os papéis não mudam. Os tempos, claro, vai mudar. Mas o papel de cada um dentro de casa, ele é prescrito por Deus na sua Escritura. Então, o Paulo, ele, quando escreve também aos Romanos, ele fala também dessa corrupção em que estava acontecendo no meio da família. Os homens, eles se afastam de Deus, e por se afastarem de Deus, eles se tornam insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Está lá em Romanos, capítulo 1, verso 31. E também quando ele escreve a Tito, lá em Tito, capítulo 1, verso 11, ele fala que as doutrinas erradas estavam arruinando famílias inteiras. Olha a importância da família. A importância da família, ela estar embasada na palavra de Deus também. Não só cada um reconhecer o seu papel, mas estar embasados na palavra de Deus. Por isso que a igreja é uma família. E nós podemos ver que a saúde espiritual da igreja, ela inevitavelmente é resultado da saúde espiritual das famílias que a compõem. Se uma igreja ela vai bem, é porque as famílias que a compõem vai bem. Se uma igreja vai mal, é resultado das famílias que a compõem. E geralmente nós invertemos. Nós achamos que, não, a minha casa tá desse jeito porque a igreja está ruim. E colocamos ao contrário, como a nossa casa fosse reflexo da igreja, mas não é. A igreja é reflexo de dentro da nossa casa. Como tem andado a sua casa? Como tem andado a sua igreja? Se sua casa vai bem, a sua igreja vai bem. E devemos fazer que também todas as famílias que compõem a nossa igreja, ou as nossas igrejas, as famílias fiquem bem. Não só a nossa, mas também trabalhar para que a família do meu irmão fique bem. Por isso nós vamos começar agora a ver o papel de cada um. Qual é o papel dos cônjuges na família, dentro do lar, conforme a palavra de Deus? Podemos já de cara já falar que num lar em que marido e mulher não vivem em harmonia,
Ninguém consegue viver em paz. Isso daí é ponto. Não há discussão. Num lar em que marido e mulher vivem se engalfiando, não existe paz. Os filhos não crescem em paz. Por isso o relacionamento é tão importante que os conselhos bíblicos, eles são bastante explícitos em relação ao relacionamento do pai e da mãe. Numa casa em que há conflitos, não há harmonia, não há paz. Não há paz. E vimos semana passada que, dependendo do relacionamento, pode criar até problemas psicológicos nos familiares. Quantos consultórios de terapeutas estão cheios hoje por causa de relacionamentos dentro de casa? Eu não estou falando que a terapia é ruim, ao contrário. Ao contrário. Mas estar cheio, as agendas dos terapeutas estar cheia por causa de conflitos familiares, isso é terrível. Isso é terrível. Porque falta harmonia dentro de casa. E a palavra de Deus fala sobre a questão do relacionamento. O relacionamento, ele é importante. Ele é fundamental. Por isso, os conselhos bíblicos em relação ao relacionamento dentro de casa. Paulo, ele é enfático em separar o papel de cada um. Então, cada membro da família tem que entender e viver o seu papel. Nunca viver o papel do outro. Nunca subtrair o papel do outro. Então, quando se vive desse jeito, há bênção para cada pessoa. Além de ficar mais fácil o desempenho de cada um. Quando eu desenvolvo o meu papel, quando cada membro da família desenvolve o seu papel, há uma convivência harmoniosa. E aí a bênção para cada um e para a família. E aí fica mais fácil cada um desenvolver o seu papel. Deus cria o homem e a mulher com estruturas físicas bastante diferentes. Não só a estrutura física, mas também psíquica diferente. E ele dá papel definido para cada um. Então, muitos problemas que surgem no casamento são causados por quê? Pela falta de conhecimento do papel de cada um. Pela falta de conhecimento do papel de cada um. Aí o marido não sabe qual é o seu papel, a esposa não sabe qual é o seu papel, e por consequência os filhos não sabem qual é o seu papel. Então, para que haja harmonia na vida familiar, é necessário que marido e mulher, primeiro, conheçam e aceitem o seu próprio papel e o do seu cônjuge. Nunca querer tomar o papel do seu cônjuge, mas assumir o seu. E, mediante os ensinamentos bíblicos, viver da melhor maneira possível. Por isso, em sua sabedoria e amor infinitos, o Senhor, nosso Deus, ele designou o quê? O homem para ser o cabeça e a mulher para ser a sua ajudadora idônea. Deus cria o homem para ser o quê? O cabeça da criação, certo? Está lá em Gênesis. Depois ele tira a mulher da sua costela e fala o quê? Farei uma ajudadora idônea, uma auxiliadora. Então existem os papéis definidos dentro do lar. E falar isso hoje em dia é problemático. É problemático porque a questão do machismo e do feminismo, eles acabaram entrando dentro dos arraiais evangélicos. E hoje em dia acaba que mulher acha que não pode obedecer o marido, o homem acha que não pode respeitar a mulher, e aí vai. E deturparam a palavra de Deus. Mas Deus, quando cria a família, ele cria o homem como cabeça e a mulher como ajudadora. Mas a ideia de que o homem e a mulher são iguais e têm o mesmo papel é diabólica. E isso está destruindo a família. Século 21. Como está a figura de família no mundo? Como? Como tem andado a família no nosso país?
Porque essa ideia de que homem e mulher são iguais tem acabado com as famílias. Mais à frente nós iremos falar sobre a questão do sustento. Não significa que a mulher não tenha que trabalhar. Nós vivemos em um país onde a crise bate a porta. Não é isso, mas a figura bíblica de cada um. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. Por isso que essa mentalidade de ser iguais, de serem iguais, está produzindo o quê? No homens egoístas, dominadores, omissos, homens covardes e também mulheres atrevidas, levianas, independentes e frustradas. Homem e mulher são diferentes em muitas coisas e por isso que eles se complementam. Eu sou diferente da minha esposa é diferente de mim, por isso que nós nos complementamos. Complementamos. Um não é maior ou melhor do que o outro, mas os dois se complementam. Semana passada eu também falei sobre a questão do quebra-cabeça. As peças se encaixam, como se fosse uma engrenagem, vai se encaixando as peças. Um complementa o outro. Eu não sou melhor que minha esposa, nem ela é melhor do que eu. Nós nos complementamos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O ser cabeça não significa ser melhor. Ser ajudadora não significa ser inferior. Ao contrário, há uma complementação. E Deus é sábio em tudo que faz. Por isso que homem e mulher, ambos, têm o mesmo valor, mas características e funções diferentes. Assim como a Trindade também tem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha a sabedoria de Deus. O homem, a mulher, marido, esposa, eles têm o mesmo valor, mas têm funções diferentes. Assim como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Criador, o Salvador e o Consolador. Olha que bênção a família. Então não devemos ignorar as diferenças nem competir um com o outro, mas admirar a graça, a delicadeza e a capacidade que Deus deu à mulher, e a visão, a fortaleza e as atitudes que deu ao homem. O homem é mais forte que a mulher, com certeza. Um saco de 50 quilos de cimento que o homem consegue carregar, a mulher não consegue. Por causa de quê? Da sua estrutura. Deus foi sábio ao criar. Mas qual é o papel de cada um? Vamos ver primeiro qual é o papel do cabeça do lar. Ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral pela família diante de Deus. Então, ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral pela família diante de Deus. Lembrando que somos mordomos, administradores. A família que nós temos, na verdade, não pertence a nós, pertence ao Senhor. E Ele nos coloca como mordomos, administradores. E o homem, ele é o cabeça dessa administração. Por isso que ele assume essa responsabilidade geral da família diante de Deus. E o marido prestará contas a Deus por tudo que acontece em sua casa. Olha a responsabilidade do homem, do marido. Tudo que acontece na sua casa, no seu lar, ele prestará contas a Deus. Se formos bons administradores ou se formos maus administradores, daremos conta diante de Deus de tudo que acontece dentro do nosso lar. Lembra da família de Eli? O que aconteceu? Eli foi omisso na criação dos seus filhos. E aconteceu desgraça. Por isso que o marido ele tem essa responsabilidade diante de Deus sobre o seu lar. Ele dará conta ao Senhor por tudo que acontece dentro do seu lar. Por isso que
O marido ele deve esforçar-se para que a sua família seja encaminhada para o propósito de Deus. Deve se esforçar para que a sua família caminhe diante de Deus. Não podemos nos omitir, nós, maridos, até o ponto de sermos chatos. Perguntar aos filhos: leu a palavra? Já teve a sua devocional hoje? Eu tenho amigos que, mesmo depois de casados, os filhos já casados, mesmo depois de velhos, os filhos casados, já com eles, com netos, eles ligam toda semana e falam: foi para a igreja? Como é que está a sua vida com Deus? Mesmo depois de criados, e eles já com netos, eles fazem essa pergunta. Por isso devemos nos esforçar para que a nossa família esteja aos pés do Senhor. Por isso que Deus, ele, quando coloca o homem como cabeça, ele também dá algumas definições. Que o homem, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e verso 12, o homem ele é responsável por governar o lar. Por governar o lar. Mas governar como? Com punho de ferro? Não. Governar com graça, amor, dar a direção, liderar e ser o representante de Jesus para a família. O homem tem que ser o representante de Jesus para a família. Ele tem que governar com graça e com amor. É expressar o caráter de Cristo em sua conduta. E não usar de autoridade para impor os seus próprios caprichos. Não, eu sou o dono da casa e eu quero isso. Não, isso não é governar. Isso é tirania. Por isso o homem deve governar, cabeça da casa, governar com graça e com amor. Dar direção aos seus filhos, à sua família, liderar, ser o representante de Jesus na família. Mas não só governar o lar, mas também trabalhar para prover o sustento familiar. Está lá em Gênesis 3, verso 19. Trabalhar para prover o sustento familiar. E falar sobre trabalho para sustentar, hoje em dia no nosso país está difícil. Estamos vivendo um momento de crise. Vivendo um momento de crise. Em que muitos lares estão sem o seu sustento. Mais um motivo de orarmos. Orar pelo nosso país. Orar pela situação econômica do nosso país. Por causa dessa pandemia. Não só no nosso Brasil, mas no mundo todo. A crise tem se instaurado e famílias têm passado necessidade. Mas o homem ele tem que trabalhar para prover o sustento familiar. Isso é bíblico. Não só isso, mas também amparar, cuidar e proteger a sua família. Está aqui em Efésios capítulo 5, verso 29. Amparar, cuidar e proteger a sua família. Solucionar todas as dificuldades que surjam com a ajuda do Senhor, sempre. Nunca achar que Ele é autossuficiente. Nunca. Sempre com a ajuda do Senhor. Guiar a sua família a uma convivência amorosa e feliz. Fazer de tudo para que a harmonia e a paz reinem dentro de casa. Mas também, conforme Gênesis capítulo 18, verso 19, o homem, cabeça da casa, ele tem que ser também um sacerdote para a sua família. Que é ensinar a palavra de Deus, instruir, animar, edificar, repreender e corrigir conforme a palavra do Senhor. Ensinar principalmente como exemplo. Nós falamos agora sobre Eli, sacerdote Eli, fiasco que foi. Ele fechou os olhos para o que os seus filhos faziam dentro da casa do Senhor. Seus filhos foram mortos, ele morreu. Por isso que o homem tem que ser o sacerdote para a família.
mas também ele tem que suprir e atender às necessidades da esposa. Ele não pode viver somente para o trabalho, somente para a igreja. Ele também tem uma esposa que precisa de carinho, de atenção. Tirar um dia para assistir um filme com ela, enrolado no edredom, comer um cachorro quente, uma pipoca. Porque ela, por ser a parte frágil, ela necessita de atenção, de carinho, de cuidado. E às vezes não existe isso dentro dos lares. Não existe essa atenção. Aí vimos o reflexo, conforme falamos no início, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. A igreja não vai bem porque as famílias não estão bem. O homem não dá atenção à sua esposa, assim como Cristo dá atenção à sua noiva. Não é isso que Efésios fala? Por isso, o homem, o cabeça, tem que suprir e atender as necessidades da sua esposa. Assumir também a responsabilidade principal no ensino e na disciplina dos filhos. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 12 ao verso 13, e Hebreus, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9. Assumir a responsabilidade principal no ensino e disciplina dos filhos. Mas também ter um papel principal na formação dos filhos homens. E hoje em dia, é afirmar os valores da sua masculinidade. É mostrar que Deus fez homem, Deus fez mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Não existe outro jeito. Não existe nascer assim. Nós vemos lá em Romanos que o que acontece é por causa da corrupção humana. O homem se afasta de Deus, não quer saber de Deus e traz sobre si todo tipo de torpeza. E é ensinar biblicamente o valor da masculinidade. Ensinar que Deus fez homem e mulher distintos. Mas não só isso, e também ensinar o quê? Habilidades e trabalhos. Orientá-los na área profissional, praticar esporte, da educação sexual, tudo isso. Porque se não dermos dentro de casa essas orientações, alguém vai dar. E alguém que for dar essas orientações, dará errado. Ninguém melhor do que os pais para orientar os filhos nessas áreas. Mas também o cabeça do lar, ele deve ser presente e atencioso com as filhas mulheres. Ser atenciosos com as filhas mulheres. Então a educação das filhas não é necessariamente responsabilidade exclusiva da mãe. Então a presença, o carinho, o afeto, a proteção que o pai dá à sua filha é muito importante. Sabe por quê? Porque vai formar as emoções e o caráter delas. Olha a responsabilidade de um carinho, de um afeto, de ser um pai presente. Isso vai moldar, vai formar as suas emoções e o seu caráter. E uma filha bem suprida pelo pai ficará mais resguardada das investidas de homens inescrupulosos. A primeira coisa que ela vai falar é assim: meu pai não agia assim comigo. Por isso eu não admito que você também me trate assim. Olha a responsabilidade de nós, homens, cabeças do lar. Isso tudo biblicamente. É o que a palavra do Senhor nos ensina. O cabeça do lar também, ele tem que estar apto a ocupar funções na liderança da igreja. Está lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, verso 12. O cabeça do lar, o homem, ele também tem que estar apto para ocupar funções de liderança na igreja. Então ser cabeça significa governar, suprir e proteger com graça e amor.
é ser o responsável pela família diante de Deus. Esses são os papéis do cabeça. Mas e o papel da ajudadora idônea? Da auxiliadora? Bom, ser a ajudadora idônea significa colocar-se ao lado e estar pronta para cooperar com o cumprimento da missão que Deus confiou ao marido. A mulher nunca deve estar à frente e nunca deve estar atrás, nem acima nem embaixo. Sempre do lado do marido. Eu falo que submissão não é ser submisso conforme a nossa língua portuguesa diz, de subjugado, não. Submissão é estar sobre uma missão, junto com a missão. Ter uma missão junto com o marido. Por isso, ser ajudador significa isso, colocar-se ao lado. Estar pronta para cooperar com o cumprimento da missão que Deus confiou ao marido. Ela deve reconhecer que o marido tem a autoridade principal no lar. E não competir com ele, mas ajudá-lo. Um ajuda o outro. Reconhecendo que ela é ajudadora, auxiliadora, e ela reconhecendo que ele é o cabeça. Mas não na questão autoritativa. Lembra que eu falei que tem o mesmo valor? Os dois se complementam? É que as pessoas traduzem essas palavras de modo pejorativo. E não é pejorativo. Então o papel da ajudadora é estar do lado, é não competir com ele, é ajudar no cumprimento da missão que Deus confiou ao seu marido. Por isso Deus a fez idônea, ou seja, competente e capaz para cooperar e não para governar. Então, quanta bênção e alegria o marido e os filhos recebem de uma esposa e de uma mãe sábia e graciosa. Olha a bênção e a alegria quando nós vemos um lar onde a sua família recebe da sua mãe, de uma esposa, a graciosidade, a ajuda. Então, a mulher também tem os seus papéis. E ela é responsável, conforme a palavra de Deus, em ocupar-se mais na criação dos filhos. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, capítulo 5, verso 14. Até porque ser mãe é a sua principal missão. E hoje em dia tem se deixado de lado o papel da maternidade. Tem se deixado de lado. Mas o papel da mulher é ser ajudadora e se ocupar mais na criação dos filhos. Até por causa que o papel do homem, ele é de dar o sustento, ele estará fora, e a mulher não. Também ajudar o quê? A atender a família e também a cuidar da alimentação da família. Está lá em Provérbios capítulo 31, do verso 13 ao verso 15. Mas também cuidar do vestuário da família. Está em Provérbios capítulo 31, verso 21 a 22. E cuidar da casa. Tito capítulo 2, verso 5. Ah, mas o senhor, pastor, está falando que o homem é o sustentador, é aquele que dá o sustento, que provê a família. Então, o que significa que a mulher não precisa trabalhar, não pode trabalhar? Eu falei no início que existem situações e situações. O nosso contexto social e econômico no nosso país é totalmente diferente. E a palavra de Deus também nos ensina isso. Está lá em Provérbios capítulo 31, verso 16, 18 e 24. Que fala que, se necessário, a mulher também pode ajudar no sustento financeiro do lar. Se necessário. O que acontece é que hoje em dia, muitas querem trabalhar para se tornarem independentes do marido. Eu sou independente dele. Eu não necessito do dinheiro dele. Só que não existe o dinheiro dele. E o homem que acha que o dinheiro é dele também está errado biblicamente.
Porque o dinheiro que é resultado do trabalho do cabeça do lar, do marido, é da família. Deus o abençoou com o trabalho para que através desse trabalho ele levasse sustento para a família. E a questão da independência hoje em dia, que é diabólico, está acabando com a família, porque o homem acha que é independente e a mulher também. Então eu trabalho para ter o meu dinheiro e ela trabalha para ter o dinheiro dela. Isso não é de Deus. Nós vemos personagens bíblicos que trabalhavam, mulheres. Lídia, que trabalhava com púrpura. E outras. Mas a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que, se necessário. Foi o que eu disse, o nosso contexto social e econômico é diferente. Nós sabemos que às vezes o que o marido ganha no trabalho não dá para sustentar o lar. Aí a mulher também ela entra para quê? Para ajudar no sustento familiar. A mulher trabalhar não é pecado. Não é pecado. O que é pecado é ela querer trabalhar para se tornar independente do marido. Olha a diferença que existe. Trabalhar para se tornar independente, não trabalhar para ajudar. Olha a palavra de novo aí. Auxiliar, ajudar. A crise bate a porta, a inflação sobe e o salário diminui. Aí sim, a mulher fala: amor, eu acho que vou ter que trabalhar para ajudar. É diferente. E nesse meio tempo, pode acontecer de o homem estar trabalhando, a mulher trabalhar para ajudar, e o homem ficar desempregado, a mulher continuar trabalhando. Isso também não é pecado. Lembra o que eu falei, o que é pecado? É querer trabalhar para se tornar independente. Se tornar independente. E quantos que a mulher começa a trabalhar para ajudar e ele fica desempregado e depois não consegue mais emprego? As portas se fecham e ela continua trabalhando. Isso não é vergonhoso, nem para ela e nem para ele. Temos que entender o tempo de Deus. Quando nós passamos por essas provações, é Deus querendo nos ensinar algo. Lembremos, a vontade de Deus é sempre o quê? Boa, perfeita e agradável. O que é diabólico é querer ser independente um do outro. E isso não é bíblico. Não está na palavra de Deus. Deus criou o homem e mulher para se complementarem. Por isso que a palavra diz que o homem tem que ser o sustentador e a mulher, se necessário, trabalhar. Mas nunca numa função de independência. Se no seu coração reina esse sentimento de independência, tire em nome de Jesus. Não é de Deus. E um dia Deus cobrará. Deus cobrará essa atitude. Porque ela é contra a palavra dele. E Deus ele é muito zeloso com a sua palavra. Mas a função também da ajudadora é ensinar as escrituras e também cuidar da disciplina dos filhos. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, capítulo 3, verso 14 a 15. Também cuidar da formação integral das filhas. Que é melhor para ensinar a filha? É ensinar sobre caráter, feminilidade, comportamento social, tarefas domésticas, habilidades manuais, conduta com rapazes, falar sobre educação sexual, dentre outras coisas. O que mais nós vemos aí é mulheres que casam e não sabem pregar um botão na blusa. Não sabem fritar um ovo. E aonde foi a falha? Conforme a educação, que nós falamos que o problema da educação no nosso país hoje é problema de base, a mesma coisa é a educação dos filhos. Quando chega no casamento e não sabe fazer as coisas triviais de um lar, é porque teve deficiência na base.
não foi ensinado aqui embaixo. Por isso a responsabilidade tanto dos pais quanto das mães. Também existem filhos que não sabem pregar um prego na parede. Não sabem trocar uma torneira. Deficiência de base. Os pais não ensinaram. Houve falha, tanto do pai quanto da mãe, com o filho e com a filha. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar nossos filhos desde pequenos. E conforme nós falamos no início, Deus vai cobrar de cada um de nós. Porque o que está conosco não é nosso, é dele. E ele nos deu para administrar da melhor maneira possível. Mas também a ajudadora, a mãe, tem que ser presente e atenciosa com os filhos homens. A criação dos filhos não é responsabilidade exclusiva do pai, mas também da mãe. Os dois, assim como o pai tem a responsabilidade de criar o filho, ensinar as coisas relativas ao filho, mas também ser atencioso e ensinar a filha, a mãe também. Mas existe também um papel importante da mulher, que é instruir as mulheres mais jovens a respeito do que? Do seu desempenho e do seu papel de esposa e mãe. A gente pode ver lá em Tito, capítulo 2, verso 3 e verso ao 5. Ensinar as mais jovens como proceder dentro do lar. Por isso, ser ajudadora idônea significa o quê? Colocar-se ao lado do marido e cooperar com o cumprimento da missão que Deus confiou a ele. E nós sabemos que a missão ela é difícil, não é fácil. Constituir um lar e criar filhos é difícil. Não é conforme desenho ou filme. E tudo parece fácil. Não, é difícil. E se nós, homens, não tivermos a nossa ajudadora, e se ela, a ajudadora, não tiver a nossa presença do lado, não tem como. E se, acima de tudo, não tivermos Deus guiando os nossos passos, piora mais a situação. Por isso que devemos entender qual é o nosso papel dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Diante disso tudo, existem as atitudes erradas. Vamos ver primeiro as atitudes erradas do homem. Primeiro, não assumir o seu papel como cabeça. Então, quando é assim, o que acontece? A casa fica desamparada, a esposa pode ultrapassar o seu papel e ficar sobrecarregada pelo peso de tantas o quê? Obrigações. Por isso que o homem deve assumir o papel como cabeça, porque senão sobrecarrega a sua esposa. Outra atitude errada que nós podemos ver por aí é o homem anular a mulher. É querer fazer tudo sozinho. É não conversar com a sua esposa, nem buscar a opinião delas. Aí o que acontece? A mulher fica frustrada e amargurada. Mas também existem as atitudes erradas da mulher. Ninguém é perfeito. Atitude de tomar o lugar do marido, porque algumas querem assumir a liderança e anulam seu marido, assim como tem homens, maridos que querem anular sua esposa, existem esposas que querem assumir a liderança e anular o seu marido. Só que a mulher não foi feita por Deus para levar essa carga. Se assim ela fizer, ela quebra a ordem de Deus. E pecado é tudo que é quando nós transgredimos a lei de Deus. Transgredimos a lei de Deus. Isso é pecado. Outro erro, ser independente do marido. Existem mulheres que tomam as decisões da sua vida e da casa à revelia do marido. Quando o marido chega, já foi. Isso não é de Deus. Outras buscam realizações, buscam a própria realização e dão prioridade mais à sua profissão do que à sua família. Isso nós vemos direto. Algumas que dão prioridade à sua realização pessoal e à sua profissão e anulam a família por completo. Não estou falando que tanto o homem quanto a mulher não devam procurar
se realizar profissionalmente? Claro que sim, mas nunca anulando a sua família. Devemos sim procurar sempre nos qualificar, fazer faculdade, especialização. Isso é de Deus. O que não pode é querer anular tudo em prol de uma realização. Viver como se não houvesse uma família. Por isso, existem essas atitudes erradas, tanto do homem quanto da mulher. Mas e os papéis dos filhos? Qual é o papel dos filhos nisso tudo? Então, os filhos, eles igualmente têm deveres bem definidos, assim como o homem e a mulher, que nós vimos. Os filhos também têm o seu papel definido dentro da palavra de Deus. Primeiro, obedecer aos pais, nós vemos que é um dos 10 mandamentos, tá? E é a parte central da aliança de Deus com o seu povo. Nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, e Deuteronômio capítulo 5, verso 16. E Paulo faz o quê? Ele reafirma esse mandamento aos filhos crentes. Está aqui em Efésios, capítulo 6, verso 3 e verso 4. E ele é bem enfático, lá em Colossenses, capítulo 3, verso 20, que diz assim, ó: Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tal obediência agrada a Deus. Então, o primeiro papel dos filhos é obedecer aos seus pais. Não existe aqui outra coisa. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. O papel dos filhos, obedecer aos pais. E agora, os pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, os pais, o líder na igreja, ele tem que ser bom pai de família. O líder na igreja tem que ser o bom pai de família. Porque a palavra diz que se ele não sabe governar a sua casa, como vai governar a igreja? Então, devemos observar, quando houver eleição para oficial, para liderança na igreja, se essa pessoa é um bom pai, é um bom marido. O pai deve conhecer também e praticar e transmitir aos filhos toda a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. Nós podemos ver que existem 2 vezes o aviso na palavra de Deus que diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Não devemos irritar os vossos filhos. E o bom pai sempre está atento à vida espiritual dos seus filhos. Nós vimos que existe o papel do marido, do cabeça do lar. Existe o papel da esposa, da ajudadora idônea. O papel dos filhos. Mas nós também não podemos esquecer que, dentro do contexto em que Paulo escreve aos Efésios, existiam outras pessoas que faziam parte do lar. Existiam outras pessoas que moravam com as famílias. Então, em muitos lares daquela época, moravam pessoas que não eram pais, não eram mães nem filhos, e não faziam parte da família. Naquela época existiam o quê? Escravos e outras pessoas que moravam dentro das casas. E se os pais forem ausentes, essas pessoas acabam sendo influência na vida deles. No nosso contexto não temos escravos, mas é a questão de quando nós nos omitimos das nossas responsabilidades, outras pessoas, os outros, eles acabam assumindo esse papel. Quando eu não ensino ao meu filho o que é certo e errado, outras pessoas vão acabar ensinando a ele. Quando nós nos omitimos
de ensinar, alguém vai ensinar. Porque eles sempre vão querer aprender. E vai ter sempre alguém querendo ensinar errado. Por isso também devemos nos preocupar com as outras pessoas. O que irá passar para os nossos filhos. Por isso que pai e mãe devem estar sempre em contato com as escolas, saber o que está sendo ensinado. Saber o que os professores têm passado. Quais são as amizades com quem eles têm andado. Porque os outros também têm um papel de influência dentro do nosso lar. Mais tarde nós iremos falar sobre os inimigos da família. E nós iremos falar sobre os inimigos externos da família. Domingo passado nós falamos sobre os inimigos internos. Iremos falar sobre os inimigos externos, que tem a ver com isso, que quando nós nos omitimos, alguém vai assumir essa responsabilidade de forma errada e irá ensinar aos nossos filhos. Por isso, pai e mãe, cumpram o seu papel conforme a palavra de Deus. Hoje nós vimos, diante da palavra de Deus, que existem papéis bem definidos para mim, para minha esposa, para os meus filhos. E quando nós nos omitimos, Deus cobrará de nós. Olha a importância que Deus dá à família, ao ponto de cobrar de nós o que nós fazemos com ela. A família, ela nasceu no coração de Deus. E a nossa família pertence ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Que, em nome de Jesus, nós possamos cumprir cabalmente o nosso papel dentro da nossa família, conforme a palavra de Deus. Não por temor de que Deus um dia cobrará, mas por amor. Porque, conforme Paulo diz, do mesmo jeito que Cristo se deu pela sua igreja e cuida dela, ele diz que nós devemos ser assim também. Então, a partir do momento que nós cuidamos bem do nosso lar, estamos sendo iguais a Cristo. Que o Senhor abençoe o seu lar, a sua vida. Que o Senhor abençoe tudo que você fizer dentro da sua casa. Que todas as suas atitudes sejam pautadas na palavra de Deus. E que assim o nome dele seja glorificado através da sua casa, através da sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque a tua palavra, ela esclarece ao nosso coração qual é o nosso papel diante da nossa casa. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos ensina, através da tua escritura, que devemos, ó Pai, ter zelo pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, e que através dessas atitudes o seu nome é glorificado, Pai. Te peço que em nome de Jesus o Senhor venha proteger o nosso lar das investidas do diabo, das investidas, ó Pai, de pessoas inescrupulosas. Que o Senhor venha, Pai, a blindar, Pai, os nossos relacionamentos familiares contra influências externas. Que a gente possa, Pai, a cada dia aprender mais contigo sobre como conduzir o nosso lar. Sabemos que nós somos falhos, ó Deus. Não somos perfeitos. Falhamos em tantas coisas, ó Deus. E às vezes falhamos também diante da nossa família.
Mas pedimos, ó Pai, que nesses momentos o Senhor venha a tocar o nosso coração através do Teu Santo Espírito, nos trazendo, Pai, o esclarecimento certo sobre o que fazermos, a atitude que devemos ter. Que haja perdão, amor no nosso lar, que as Suas bênçãos sejam derramadas no nosso lar, a Tua paz, a harmonia, reine, Pai, no nosso lar. Não só, Pai, no nosso lar, mas que as pessoas, ao verem o nosso lar feliz, reconheçam que nós temos um lar que pertence a Ti. Essa é a oração que eu faço, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Mais tarde, às 18 horas, estaremos aqui, mais uma vez, diante da palavra do Senhor, falando sobre os inimigos externos da família. Que o Senhor dê um domingo abençoado para cada irmão, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Bom domingo.